Não é fácil trabalhar com verbos. Você precisa conhecer o verbo propriamente dito, né? Quando você começa a estudar o verbo, você precisa saber conjugá-lo. Se você sabe conjugar o verbo, você vai saber muito bem trabalhar com ele, tá? Não é difícil, basta você ler. Quem lê conhece o verbo. Você pega uma tabela de verbo, você faz o seguinte: quando você quiser aprender a conjugá-lo, você pega uma tabela de verbo, tá? E tenta prestar atenção, bastante atenção nas terminações desses verbos. Quando você faz isso, você consegue aprender, tá? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Quem lê sabe mais sempre. O próximo passo para quem quer aprender verbos é saber conjugar. Por exemplo, o verbo no presente do indicativo, o verbo amar, né, terminado em ar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Gente, estudar verbo é muito fácil. Se você sabe que eu amo, tá? Você tem o eu, que é o pronome de primeira pessoa, mais o verbo amo, fica fácil, né? A primeira pessoa, eu amo. Agora, eu amo e depois tu amas. Você já decora, né? Eu amo, tu amas. Ele ama. A primeira pessoa é igual à terceira pessoa. Ama, ama, tá? Então, o verbo amar no presente do indicativo é assim, tá? Aí depois vem eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, nós amais, eles amam. Agora, como que você conjuga, por exemplo, um verbo que está no pretérito perfeito? Qual é o macete para você saber? É muito simples. Você sabe que o pretérito perfeito, na segunda pessoa do singular, ele fica assim, amaste. O mesmo verbo amar, né, de primeira conjugação. Né? Então, fica, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Tá? Então, eu amei, tu amaste. Se você vê sempre esse aste no final, é porque é pretérito perfeito do indicativo. Tá? Não é difícil, não. Basta você saber, você decorar, você marcar, né? Porque cada tempo verbal tem as suas características. Eu sempre falo nos meus vídeos. Você que está assistindo Solucionática, você sabe disso. Os verbos, eles têm características que eu sempre estou falando aqui, tá? Não é porque eu comecei a falar agora assim, porque você não vai entender. Por exemplo, você tem verbos que terminam em aotil na terceira pessoa do plural, tá? Então, se você, por exemplo, quer saber qual é o verbo que é assim, é só você lembrar. É o futuro do presente, né? Porque ele tem um presente com ele, eu sempre falo isso brincando. E qual é o presente do futuro do presente? É o aotil. Olha o macete, não é fácil. Tem gente que critica, né? Fala assim, poxa, o seu canal não tem conteúdo, você sempre fala coisas que é muito fraco, né? Não, olha quanto macete que eu já falei hoje, né? Então é muito fácil, é só você assistir os vídeos que você aprende verbo. As pessoas falam assim, poxa, eu quero tanto estudar verbo, eu gosto tanto de estudar verbo. Você gosta de estudar verbo, mas será que você consegue aprender com os exercícios? Tá? Uma forma muito assim ótima para você aprender verbo é você fazer exercícios. Fazendo exercício é muito fácil. Ó, você conjuga, olha, né, tenta copiar do que está lá e você faz igualzinho que está ali. A conjugação, tá? Você bota no papel e fica conjugando. E depois exercícios, aqueles exercícios antigos que tinham, né, antigamente, né, em que você pega lá uma frase e completa com um verbo e o verbo fica entre parênteses do lado. Fica muito mais fácil assim, gente. Quando você faz dessa forma, você consegue aprender muito mais. É muito melhor do que você ficar lendo teorias. Não vai adiantar nada, só é uma palavra difícil. Vamos entender uma coisa, né? Quando você
se propõe a estudar para uma prova, você tem que saber o que vai cair nessa prova. Não adianta você estudar o que você não sabe que não vai cair, né? Então, você dá um passo que você não sabe o que tem na frente, né? Você sabe se tem uma pedra, sabe se tem um buraco, enfim, tá? Então, procura sempre estudar sabendo o que você está fazendo, tá? Não adianta ficar assim, eu não sei se você foi bem na prova, não sei se eu vou acertar. Você só vai acertar se você tentar, tá? Então não deixe de estudar, não deixe de fazer o que é certo, tá? Dentro da matéria. Procure estudar, procura crescer dentro dos estudos que você vai conseguir sim, tá? E o objetivo você vai alcançar, tá? Todas as suas metas você vai atingir se você estudar, se você buscar, se você tiver. Você gostou do que eu falei? Então, é isso, tá? Não tem muito mistério não. Se você gostou do que eu falei, muito obrigado. Se inscreva nesse canal, tá? E deixe lá o seu comentário. Bom, tchau, tchau. Até a próxima.